Olá, eu sou a Alana, professora de Ciências. Convido vocês para mais uma aula super interessante. Espero que vocês, assim como eu, sejam apreciadores também da ciência. A nossa aula traz como tema as propriedades da matéria. Aí você deve estar se perguntando aonde eu encontro a matéria, para que serve a matéria. Mas antes, nós vamos abordar um assunto super interessante antes de chegar no nosso tema matéria, que é falar sobre a química. O que é a química? Para que serve a química? Aonde nós iremos encontrar a química? É muito fácil perceber as diversas contribuições proporcionadas pela química no nosso dia a dia. Convido vocês para observar ao seu redor, a sua casa, o ar que você respira é um composto químico. Por isso, da importância de nós conhecermos o que está ao nosso redor, ao nosso dia a dia. No entanto, na definição científica, química é a área do conhecimento científico que investiga as propriedades da matéria. Por isso que é tão importante nós sabermos, porque na medicação que nós utilizamos, ela é uma composição química. O alimento que nós ingerimos também é uma composição química. Vamos agora compreender a matéria em si. E o que é a matéria? É tudo o que ocupa lugar no espaço. Eu, por exemplo, estou ocupando um espaço. Eu sou a matéria. Você aí na sua casa também está ocupando um espaço. Você também é matéria. No entanto, existe uma parte limitada da matéria que nós iremos chamar de corpo. Como assim, professora? Você deve estar falando sobre isso. Essa parte limitada que nós chamamos de corpo é uma parte antes de ele se tornar objeto. Porque existe um processo onde a gente parte da matéria para o corpo e para o objeto. Observe a mesa da sua casa. Antes dela se tornar uma mesa, ela foi uma matéria, que era a árvore. Após ela ser extraída da natureza, ela passou por um processo da sua indústria, lá na fabricação, e ela passou a ser a madeira. No entanto, ela foi lapidada e foi moldada, se tornando a mesa da sua casa, a mesa da minha casa ou a mesa do local de trabalho. E para isso nós temos o que nós vamos chamar de estrutura da matéria. Segundo a teoria de Dalton, a matéria é formada por moléculas, que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas. E os átomos, segundo a teoria de Dalton, eles são indivisíveis e minúsculos. Bom, para isso, é importante também que a gente compreenda, dentro da matéria, as suas propriedades. Existem as propriedades gerais, que são as características como um todo, e existem as propriedades específicas. Nesse exato momento, eu apresento para vocês as propriedades gerais, que elas são comuns a todo e qualquer material, não importa a forma da sua composição. E quais são essas características gerais? Você deve estar aí se perguntando. Assim como eu também, no início, ao estudar o assunto, também ficava me perguntando. Nós temos a massa, nós temos o volume, a impenetrabilidade, a elasticidade, a compressibilidade e a divisibilidade. Mas aí, no meu dia a dia, no seu dia a dia, aonde é que nós iremos identificar essas características gerais? Agora, eu vou trazer para vocês um exemplo prático de uma das propriedades da matéria, que é a impenetrabilidade. Observe que eu tenho um copo com água, está colorido porque eu coloquei corante, e uma pedra. Aonde essa característica, ela diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Observe o que irá acontecer
quando eu colocar a pedra dentro do meu copo com água. Acompanhe. O que aconteceu? Vocês observem agora que a água transbordou. Por que isso aconteceu? Estamos mais uma vez comprovando que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A pedra, ao entrar no copo com água, os dois volumes não foram compatíveis para o tamanho do copo. E dando continuidade às propriedades da matéria, assim como nós falamos das características gerais, temos também as características específicas que são próprias de cada componente que compõe a determinada matéria. E elas têm 3 classificações, que são as organolépticas, as físicas e as químicas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas que palavra difícil! Organolépticas. O que acontece? Quais são as características? É a cor, é o odor, é a textura e é a cor de uma determinada substância. Lembre que nós vamos hoje trabalhar da física, mas nós não podemos também deixar de frisar as químicas, que eu vou tratar da combustão, da oxidação, da corrosão e dos explosivos. No entanto, nós vamos focar hoje nas características físicas. E aí, nada melhor para falar de características físicas quando nós vamos falar do nosso principal líquido, do nosso precioso líquido, que é a água. Então, essa é a melhor maneira para que a gente possa compreender os estados da matéria. Observe que a água ela tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. No entanto, na sua grande maioria, aqui no nosso dia a dia, no nosso sertão, já que nós estamos falando de uma região sertão, nós vamos encontrar a água no seu estado líquido. Porém, eu posso pegar esse líquido e transformar ele em sólido ou em gasoso. Para isso, ele passa por alguns processos que serão submetidos a uma determinada temperatura para que eu obtenha essa mudança de estado. Vou falar aqui bem rapidinho, bem específico para vocês, a mudança do meu estado líquido para o estado sólido. É fácil, eu posso pegar uma água, colocar numa cubinha ou no próprio copo e levar ao congelador da geladeira da minha casa. O que vai acontecer? Ela vai sair do seu estado líquido e vai passar para o seu estado sólido. E como é que eu chamo essa mudança de estado? De solidificação. Mas eu não quero mais agora esse gelo. O que é que eu posso fazer? Retiro ele da geladeira, coloco em temperatura ambiente e ele vai sair do seu estado sólido e passar para o estado líquido e eu vou chamar isso de fusão. Posso pegar a minha água no seu estado líquido e transformá-la para o estado gasoso por um processo que eu vou chamar de vaporização, aonde eu vou aquecer a uma determinada temperatura, que nós vamos ver daqui a pouco, e haverá essa mudança. No entanto, se eu desligar o que está aquecendo, que pode ser um fogo, vai acontecer a mudança de estado. Ele vai parar de evaporar através do processo gasoso e vai ficar no meu processo líquido. Agora, uma coisa super importante que vocês devem estar observando aí. O fenômeno físico não altera a natureza da matéria. O que é isso? Independente do seu estado, a água não deixou de ser água. E para que tudo isso acontecesse, é necessário uma mudança de temperatura, que é assunto do nosso próximo slide. Mas antes, nós vamos falar ainda das propriedades físicas, que é justamente tratando sobre a questão da temperatura. Falando da temperatura, eu tenho 2 situações. Eu tenho o meu ponto de fusão e eu tenho o meu ponto de ebulição. Continuando com a nossa famosa substância, água, que é tão importante para o nosso dia a dia. Para isso, eu vou trazer aqui um exemplo básico, que é da água. Lembra que eu falei
que eu posso fazer essa mudança do meu estado sólido para o meu estado líquido, que é um processo que eu chamo de fusão. Para isso, ele é submetido a uma temperatura de 0 graus Celsius. Já para a minha passagem do ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, assim como queiram dizer, acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e para que isso aconteça, eu tenho que ter uma temperatura, ou seja, o meu líquido, a minha água será submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius. Mas veja que interessante, na natureza, cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Como assim? Observe aqui o ferro. O ponto de fusão do ferro é bem diferente da água. Ele já é 1535 graus Celsius para ele sair do seu estado sólido e passar para o seu estado líquido. E para ele passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso, ele tem que ser submetido a uma temperatura de 2750 graus Celsius para que ele possa sair já do seu estado líquido e começar no seu estado de vaporização. Em resumo, as falas anteriores, eu trago aqui para vocês a curva de aquecimento da água, aonde abaixo de 0 graus Celsius, a água ela está no seu estado sólido. Na constância aqui de um determinado tempo, a água ela vai ficar, você vai observar que ela vai sair do seu estado sólido para o seu estado líquido. E o que acontece? O tempo vai passar, vai haver, vai percorrer, e o que vai acontecer? Ela vai continuar no seu estado líquido até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, onde ela vai permanecer novamente em sua constância, ela vai sair do seu estado líquido para o estado gasoso. Logo, o que é a fala que eu quero resumir nessa fala? Abaixo de 0 graus Celsius ela é sólida, acima de 100 graus Celsius ela é gasosa, e nesse intervalo vai acontecer as mudanças de fase. Ainda nas propriedades físicas, eu trago para vocês uma seguinte pergunta: quem tem massa maior? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Você aí, assim como eu, deve estar se questionando, porque eu estou falando de massa. Será quem é que tem essa massa maior? Bom, a massa é igual. O que vai aumentar vai ser a quantidade, o volume do meu algodão para que ele atinja 1 quilograma, aonde o meu chumbo vai ter uma massa, não é nem uma massa menor, mas é um volume menor, em menor quantidade. Você vai conseguir equilibrar esse peso. Pois bem, gente, por que eu trouxe essa pergunta? É justamente para falar da densidade. E o que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. E falando da nossa unidade de medida, ela é dada justamente em gramas por centímetro cúbico. Por quê? Porque eu estou falando de massa, que a unidade principal é gramas, e do volume, que a sua unidade principal é o centímetros cúbico. Está aqui a fórmula, a representação, e como nós estamos falando sempre da substância água, durante a nossa aula, observe a densidade da água, que é 1 gramas por centímetro cúbico. Comparando a água líquida com o sal, nosso velho sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, observe que ele tem a densidade de 2,17. O que é que isso significa? Significa dizer que a densidade do sal é bem maior do que a da água. E isso nós vamos ver logo a seguir nos nossos experimentos. Agora, para a nossa prática, você aí da sua casa e eu aqui do outro lado da telinha, você vai precisar ir na despensa e pegar óleo de cozinha, sal de cozinha, ovos, água, um copo com água e a nossa colher para medir a quantidade de sal. Então vamos nós.
Vamos fazer a nossa comparação da densidade do ovo e da água em dois momentos. No primeiro momento, eu tenho a água pura e o ovo. Vamos verificar quem tem densidade maior, se é o ovo ou se é a água. Vocês vão observar o que foi que aconteceu com o ovo. O ovo foi para o fundo do copo. Por quê? Porque a densidade do ovo é maior do que a densidade da água. Fiquem observando. Vamos agora fazer a nossa comparação. Agora eu tenho água. Vou acrescentar uma colher de sopa de sal. Vocês vão observar que agora eu tenho água e sal. Estou mexendo bastante, que é para o sal ficar bem diluído. Agora, eu não só tenho mais uma substância, eu tenho duas substâncias, que é a água e o sal. Aonde a água possui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o sal possui 2,17 gramas por centímetro cúbico. Observe o que vai acontecer agora. Vocês observaram que no experimento anterior, a densidade do ovo foi o quê? Maior do que o da água. E agora? Nós temos duas substâncias. O que foi que aconteceu? A densidade do ovo ficou menor em relação à minha água com sal. Vamos agora para o nosso segundo experimento. Pega aí um copo com água e nós temos o nosso bom e amigo óleo de cozinha. Vamos observar quem possui densidade maior ou menor. Lembrando que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Vejam que eu não coloquei nem o óleo em proporção à quantidade da água. Mas caso eu queira acrescentar, ó, pode acrescentar uma quantidade bem considerável, o que é que vocês vão observar? Que a densidade do óleo é bem menor em relação à densidade da água. Ela é aproximadamente 0,89 a densidade do óleo. E você aí de casa deve estar bem curioso para saber o que é que essa bacia está fazendo aqui do meu lado. Você também pode pegar uma bacia com água para que a gente possa identificar a densidade de outras substâncias, de outros compostos que tem na nossa natureza. Por exemplo, pegue uma bolinha de papel, amasse bastante e vamos ver quem é mais denso, se é a água que está na minha bacia ou a bolinha de papel. O que é que vocês vão observar? Que a água possui densidade maior. Detalhe, se eu pegar um pedaço de papel ou uma folha, na proporção que eu utilizei aqui, se ela não for amassada, ela vai afundar. Justamente por questão que a água vai ser absorvida pelo papel. Vocês estão observando, olha o tamanho dessa moeda. Será se ela boia ou se ela afunda? Observe que a moeda ela é um metal. E o que foi que aconteceu? Ela afundou. A maioria dos nossos metais, eles possuem densidade maior do que a água. E galera, por hoje é só. Até o próximo encontro.